Cara, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que essa odd surpreende, tá? Eu esperava uma odd mais baixa do Arsenal. Mesmo o Arsenal poupando alguns jogadores, ele não deve poupar todos. Eu, inclusive, dei uma olhada aí na escalação prevista, como eu disse. Acho que o Rice, o Saka, são jogadores aí que devem ser poupados para esse jogo. Mas a expectativa é o que eu disse, velho. O ataque ele deve ser formado pelo time que vinha atuando antes, que é o reserva, mas que por causa das contusões vinham sendo lá e deram conta do recado. Pô, o Mikel Merino tá jogando muita bola, meteu gol, inclusive, aí contra o Real Madrid. O Nwaneri na ponta também apresentando um bom futebol aí nessas últimas partidas. Cara, eu acho que vai dar Arsenal, tá? Eu gosto aqui dessa vitória do Arsenal, porque o Brentford ele não passa tanta confiança assim, ao meu ver. Arsenal e Brentford. Vamos colocar na tela aí as informações deste jogo, né? O jogo que será no sábado, às 1h30 da tarde, lá no Emirates Stadium, 32ª rodada já do Campeonato Inglês. 7 rodadas apenas aí para o final. E a grande questão é, será que ainda dá para o Arsenal? Matematicamente até dá, porque o Liverpool, inclusive, parece que está com o pezinho no freio. Isso. O problema é que o Arsenal, eu acho que deve focar até no Champions League, né? Eventualmente aí. Eu acho que esse jogo aqui é a última cartada do Arsenal. Se ele ganhar, ele tá vivo. Se ele não ganhar, acabou, né? Enfim, eu acho que ele vai para ganhar. Vamos dar uma olhadinha aí no nosso aplicativo do Game Arena para analisar. Por quê? Os Gunners vivem um bom momento, 5 jogos sem perder. Vai pegar uma equipe aí que, pô, dá para vencer com certa tranquilidade. O Brentford não é o mesmo que de temporadas passadas, né? Que até surpreendeu. Pô, o Brentford tinha um ataque muito forte com o Ivan Toney no ataque, né? O jogador não tá mais, acho que tá no futebol saudita, né? Foi pro Al-Ahly. Enfim, o Brentford hoje já não é a mesma equipe que era temporadas passadas. E assim, começando até pelo visitante, é aquele timezinho já de meio de tabela, tá? Eu acho que o Brentford, ele, pô, dificilmente vai pegar uma vaga ali em Conference, né? Em competições europeias, tá 9 pontos atrás do Aston Villa, que é o 7º, e também não vai cair. Então ele já entrou ali meio que no limbo do campeonato, que, beleza, a posição até influencia uma premiação que ele vai ganhar, mas não é o mesmo ímpeto, né? Enquanto isso, o Arsenal, vice-líder do campeonato, né? Tá ali ainda, eventualmente, sonhando com o título. É muito difícil, mas quem sabe. Restam 21 pontos em disputa, ele tem que tirar 11. E o Arsenal tropeçou na rodada anterior, né? Vamos colocar aí os aí a grande questão é que o Liverpool também, né? O Liverpool perdeu pro Fulham. Era a chance do Arsenal se aproximar, né, velho? E aí, venceu o Real Madrid, né? E 3-0, grande resultado, jogo, né? 2 golaços lá do Rice. Uma das maiores noites da história do Arsenal, pode-se dizer, tá? 3-0, encaminhou a classificação. O Real Madrid não dá pra duvidar de jeito nenhum. Mas Real na Champions, meu irmão. E o Arsenal também mas eu acho que o Arsenal é um ótimo pipoqueiro, mas eu acho que vai se classificar para a semifinal. Sim. Aí tropeçou contra o Everton, né? 1-1 fora de casa, aí acabou perdendo a chance de diminuir em 2 pontos, né, a distância para o Liverpool. Aí venceu o Fulham em casa, venceu o Chelsea em casa. Ele tem bons resultados em casa, né? Ele venceu o Real Madrid, o Fulham, o Chelsea, empatou com o PSV no jogo que ele já tinha metido 7, né? Vem de 3 vitórias seguidas em casa. Esse é um ponto importante para destacar aí a favor dos Gunners. E aí, anteriormente a isso, vamos só pegar um recorte maior. Empatou com o United fora, venceu o PSV 7-1, né, na Liga dos Campeões na fase anterior, empatou com o Forest 0-0 e em casa perdeu derrota, do West Ham por 1-0, que foi naquele momento que ele estava com muitos jogadores lesionados, né, sobretudo o ataque. E aí, qual é a grande questão que eu trago para esse jogo, velho? O Arsenal ele pode até poupar alguns jogadores por causa da UEFA Champions League, mas a grande questão é que o Arsenal, recentemente, ele meio que vinha jogando com os reservas, né? Porque ele teve muito problema com lesão. E aí os titulares voltaram de lesão recentemente. Então, para esse jogo vai ser meio que uma pegada mista, eu diria, tá? Por exemplo, não deve jogar com o Saka. Só que quem vai ser titular vai ser o Nwaneri, que vinha sendo titular por causa dessa lesão do Saka recentemente, né? Eu acredito que Saka, Declan Rice, esses principais jogadores devem até ser poupados aí para esse confronto, tá? Uma informaçãozinha só que eu gostaria de trazer lá no primeiro turno foi 3-1 para o Arsenal, mesmo jogando fora de casa contra o Brentford, tá? Os jogos recentes do Brentford, né, que não vem tão bem, empatou em 0-0 com o Chelsea em casa, perdeu do Newcastle, venceu o Bournemouth 2-1. Que vem uma fase bem ruim o Bournemouth. Perdeu do Aston Villa em casa 1-0, empatou com o Everton em casa 1-0, aí venceu bem o Leicester, né, time da parte de baixo 4-0, e venceu o West Ham fora de casa por 1-0. O Brentford vem melhor fora do que em casa, né? Ele venceu 5-6, tem esse detalhe, jogando como visitante. É uma tabela relativamente fácil, mas surpreende. O West Ham fora é relativamente complicado. São times do nível parecido, né? Será que vai surpreender o Arsenal? Então, vamos lá, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque esse jogo é curioso. Porque tem essa questão do Arsenal poupar, e assim, poupar misto ainda é mais forte e é favorito, mas tem a questão da concentração, né, do Arsenal. Cara, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que essa odd surpreende, tá? Eu esperava uma odd mais baixa do Arsenal. Mesmo o Arsenal poupando alguns jogadores, ele não deve poupar todos. Eu, inclusive, dei uma olhada aí na escalação prevista, como eu disse. Acho que o Rice, o Saka, são jogadores aí que devem ser poupados para esse jogo. Mas a expectativa é o que eu disse, velho.
O ataque ele deve ser formado pelo time que vinha atuando antes, que é o reserva, mas que por causa das contusões vinham sendo lá e deram conta do recado. Pô, o Mikel Merino tá jogando muita bola, meteu gol, inclusive, aí contra o Real Madrid. O Nwaneri na ponta também apresentando um bom futebol aí nessas últimas partidas. Cara, eu acho que vai dar Arsenal, tá? Eu gosto aqui dessa vitória do Arsenal, porque o Brentford ele não passa tanta confiança assim, ao meu ver. Mas aí, Matheus, tem uma opção que eu acho que quem não tiver muito confiante aí nesse Arsenal, e até vendo a escalação, né? Sim. Pouco antes da bola rolar, que é o gol do Brentford, que é um time que desempenha melhor fora do que em casa, pega um Arsenal que até tem uma defesa sólida, Sim. mas dependendo do quanto esteja ali com o seu time mais mexido, esse gol do Brentford também é uma oportunidade secundária que, para quem não confiar ali no foco do Arsenal para esse jogo, pode ir nesse gol do Brentford, que eu acho que tem uma boa chance de bater. Pois é, a gente traz essas duas análises, fica a critério do apostador, inclusive fica até uma recomendação, de fato. Quem puder aguardar para ver a escalação do Arsenal, aqui a gente tem que gravar com forma antecipada, né? Até para dar a dica aí com uma margem de tempo confortável para o apostador poder fazer sua operação. Eu vou ficar com a vitória do Arsenal, Fábio. Eu acredito que o Arsenal, mesmo poupando alguns jogadores, matematicamente ainda dá para ser campeão. Eu acho que o Arsenal não vai simplesmente abrir mão aí desse título. E mesmo poupando alguns jogadores, eu ainda acredito que é um time mais qualificado do que o Brentford. E pela escalação que está sendo prevista, o sistema defensivo do Arsenal ele vai boa parte titular. O Raya vai pro jogo, o Timber, o Saliba. Então, cara, eu confio na vitória do Arsenal. Pode até vir o gol do Brentford. Não acho que é uma loucura também, não. Acho que é uma boa pedida também, tá? Mas eu prefiro confiar no Arsenal, que é um time que passa mais confiança, do que nesse Brentford, que meio que já não joga por nada no campeonato inglês e tal. Então, fica as duas opções aí pro apostador, fica a critério do que ele preferir. A gente prefere a vitória do Arsenal, até porque ela deu um pouquinho maior também. Então, vamos nela aí, confiar nos Gunners. Muito bem, vitória do Arsenal é a nossa dica.